Infelizmente, mais uma pessoa morreu. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Vou conversar agora com a Débora Padilha, que acompanha esse caso. Débora, existe algum avanço nessas investigações? Porque duas pessoas ainda seguem internadas no hospital. Oi, Marco. Boa tarde para ti, para quem nos acompanha. São duas pessoas, sim, que seguem internadas e o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes confirmou a terceira morte. É de uma senhora de 65 anos que morreu às 8 horas da noite de ontem e, de acordo com o boletim médico, foi um choque pós-intoxicação alimentar. O nome dela é Neuza Denise da Silva dos Anjos. A gente lembra, então, que duas pessoas morreram entre segunda e terça-feira, já chegaram aqui no hospital em estado grave, tiveram paradas cardiorrespiratórias, o que logo evoluiu para a morte. Então, quem está internado ainda é uma criança de 10 anos e uma senhora, que é a senhora que fez o bolo. Um boletim divulgado agora há pouco pelo hospital diz que essas duas pessoas estão na UTI, mas tiveram uma melhora do quadro de saúde. A gente preparou uma arte, você vai ver aí na tela, para contar o contexto, então, dessa família. Nessa família são 3 irmãs. A que fez o bolo, então, segue internada. As outras duas morreram e também a filha de uma delas. O neto de uma das senhoras que morreu é que está internado, um menino de 10 anos. Uma pessoa que perdeu a esposa, comeu o bolo, mas já melhorou. A gente também tem imagens para mostrar do velório de duas dessas pessoas hoje de manhã em Canoas, na região metropolitana. Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, que foi a primeira pessoa que morreu, e Tatiana Denise Silva dos Santos, de 43 anos, estão sendo veladas, então, em Canoas. Vamos também relembrar aí na foto o bolo que essa família comeu na segunda-feira, por volta das 4 horas da tarde, logo passaram mal. Esse bolo que foi feito na cidade de Arroio do Sal e trazido aqui para Torres para uma confraternização. Hoje de manhã nós conversamos com o delegado Marcos Vinícius Veloso, que está conduzindo essa investigação. Ele contou alguns detalhes do que a perícia, do que os policiais conseguiram encontrar já na casa onde o bolo foi feito. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos informações, inclusive, que tinha uma maionese lá que estava vencida há 1 ano. Né? Então, havia de fato produtos vencidos na residência. Foi encontrado um frasco, um remédio, que não é tarja preta, mas é um remédio que dentro dele deveria haver cápsulas. E não havia cápsulas, havia um líquido branco. E esse líquido branco será periciado também para ver se será encontrada alguma substância que possa ter sido utilizada. E eu tenho certeza absoluta que num espaço curto ou razoável de tempo nós vamos tentar elucidar esse fato. Além disso que foi encontrado na casa, os corpos também passarão por perícia. O apartamento aqui em Torres, onde a família estava confraternizando, o bolo foi recolhido e vai ser periciado. Então, são elementos que vão ajudar a Polícia Civil a entender tudo o que aconteceu. A gente também acompanha desde ontem que a polícia vai pedir a exumação do corpo do esposo da senhora que fez o bolo. Ele morreu em setembro, supostamente por uma intoxicação alimentar. Na época, esse caso não passou pela Polícia Civil, porque foi tratado como uma morte natural, mas que agora a polícia vai investigar para ver se esses 2 casos possam ter algum tipo de relação. É um trabalho que está mobilizando toda a polícia aqui do Litoral Norte para entender o que aconteceu. O delegado contou também que essa senhora costumava fazer o bolo todos os anos, né, nessa época do Natal, e infelizmente agora, então, aconteceu tudo isso. Marco, a gente vai seguir acompanhando e vai, claro, trazendo todas as novidades aqui no Jornal do Almoço. Obviamente tem que se ter cautela, né, antes de se tirar alguma conclusão precipitada desse fato. Agora, é muito importante esse trabalho da polícia, da perícia, para tentar entender realmente se tinha alguma coisa nesse bolo que provocou tudo isso. Qual, né, é a linha de investigação, se é intoxicação, se é envenenamento, porque de fato é uma tragédia. Você vê uma família inteira, né, morrendo por conta de no meio de uma confraternização. Nesse momento é tão bacana de se reunir em família, fizeram um bolo para isso, mas possivelmente esse bolo aí causou
todas essas mortes. Débora, obrigado. Obviamente a gente vai seguir acompanhando muito de perto esse caso e essas investigações.